Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Meu nome é Ricardo, eu sou fagotista da Sinfônica de Campinas e neste projeto a nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos produção audiovisual de baixo custo na prática, com Rudá Silva. Curta o nosso canal e compartilhe também. Olá, sejam bem-vindos ao curso Cinema com Celular, Aspectos Fundamentais da Produção Audiovisual de Baixo Custo. Meu nome é Rudá Silva e hoje daremos continuidade ao segundo módulo do curso, colocando na prática. No primeiro vídeo, nós aprendemos alguns aspectos que são fundamentais para se produzir utilizando um celular. Ou seja, aprendemos que o controle da luz é essencial se quisermos obter uma boa imagem feita com um celular. Aprendemos sobre o triângulo de exposição, sobre como controlar o nosso ISO, a velocidade do nosso obturador e a abertura do nosso diafragma. Agora, sem mais delongas, é hora de pôr isso em prática. A primeira coisa que devemos fazer é olhar o nosso ambiente para saber onde nos posicionarmos da melhor maneira possível, aproveitando, é claro, a maior quantidade de luz natural possível. Uma vez que encontramos o lugar que desejamos filmar, devemos posicionar a nossa câmera e posicionar o nosso objeto que vai ser filmado. E agora chegou a hora de fazermos alguns ajustes. Reparem que a imagem não está exposta da maneira correta. Isso acontece porque há muita luz do lado de fora e pouca luz do lado de dentro. E os sensores dos celulares não são capazes de captar essa distância tão grande de luz de um ponto mais escuro para um ponto mais claro. Ou, utilizando um termo técnico que nós já aprendemos, o alcance dinâmico do nosso sensor é muito baixo. Ou seja, nosso celular vai ter que escolher: ou deixamos o lado de fora bem iluminado, ou deixamos o lado de dentro. Mas agora chegou a hora de consertar isso. Como? Há duas maneiras possíveis. Primeiro, diminuímos a intensidade da luz que vem de fora. Ou segundo, aumentamos a intensidade da luz que vem de dentro. A primeira opção, ou seja, diminuir a quantidade de luz que vem do lado de fora, pode ser feita, porém neste caso se torna um pouco mais complicado, pois deveríamos usar alguns recursos para tentar diminuir a intensidade da luz do sol. A maneira mais fácil então de corrigir este problema seria colocar mais luz do lado de dentro da casa. E é isso que nós vamos fazer. Agora, uma vez adicionada a luz do lado de dentro da casa, resolvemos um problema, porém criamos dois outros problemas. Problema número 1. A luz que está do lado de dentro da casa está deixando toda a imagem com um tom alaranjado. Segundo problema, acabamos por criar uma sombra estranha atrás do objeto. E como corrigir isto? Bom, vamos lá. Nós aprendemos no vídeo anterior que a luz possui uma propriedade chamada temperatura de cor, que é medida através de uma escala Kelvin. Acontece que a luz que está do lado de fora da casa, ou seja, a luz do sol, num dia nublado como este, está em torno dos 5.600 Kelvin. Em suma, uma luz mais azulada, enquanto que a lâmpada de LED que estamos utilizando está a 3.500 Kelvin, ou seja, uma luz mais alaranjada. Para corrigir isto, podemos utilizar gelatinas de cor
que são extremamente baratas, ou trocar o tipo de lâmpada que estamos utilizando, substituindo nossa lâmpada incandescente por uma lâmpada fluorescente. No meu caso, o meu painel de LED conta com uma camada de gelatina laranja que, quando removido, me entrega uma luz mais azulada. Uma vez que igualamos a temperatura de cor das nossas luzes, interna e externa, ainda temos um segundo problema. A nossa luz interna gera uma sombra muito dura na parede, e isso é algo que nós não queremos. Chegou a hora de corrigir essa segunda parte. E aqui vale lembrar um ponto importante. Quanto maior o tamanho da fonte de luz em relação ao objeto, menor será a sua dureza, e com isso, menor será a intensidade da sombra produzida. Assim como acontece com o Sol. Embora o Sol seja várias vezes muito maior do que a Terra, devido à sua imensa distância, o Sol acaba por produzir sombras muito nítidas. Ou seja, se quisermos diminuir a intensidade das sombras, devemos trazer a nossa fonte luminosa para mais próximo do objeto. O problema é que quando isso ocorre, ou seja, quando trazemos nossa fonte luminosa para mais próximo do objeto, aumentamos a intensidade da luz, e por isso o legal é utilizarmos um difusor de luz para podermos obter uma luz mais amena. No meu caso, vou utilizar uma sombrinha fotográfica que custa em média de 20 a 30 reais. Agora percebam a sombra produzida pela cadeira, com e sem a sombrinha. Desta forma, utilizando poucos recursos como uma lâmpada e uma sombrinha, podemos obter resultados muito mais agradáveis. E assim, melhorar a qualidade da nossa produção em vídeo, com poucos recursos, utilizando, é claro, um aparelho de celular.